Boa noite a todos. Com a orientação da professora Andresa Zoy, da Universidade Federal do Espírito Santo, este trabalho foi realizado pelos alunos do campus de São Mateus, Seunes, os quais são Breno, Erix, Ingrid, Simone, João e Jânio. Este trabalho tem como finalidade esclarecer, tirar dúvidas e trazer ao conhecimento de muitos um tema bastante complexo. A todos, uma boa aula. Olá, boa noite. Meu nome é Ingrid e agora a gente vai explicar o segundo artigo. Sinais de desatentação e hiperatividade na escola. Análise dos relatos dos professores sobre suas expectativas e modo de lidar. Esse artigo, ele fala um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido também como TDAH. O TDAH é uma condição descrita por um livro DSM-5 e tem um padrão persistente de desatentação e hiperatividade e impulsividade mais frequente e severa do que com indivíduos com níveis equivalentes de desenvolvimento. Na esfera escolar, tem-se observado prejuízos acadêmicos associados ao TDAH. E esse artigo, ele analisou 31 relatos de professores em uma escola fundamental pública na cidade de São Paulo. A análise desse artigo identificou elementos que dificultam o manejo no trabalho com alunos de TDAH, o desconhecimento em relação ao TDAH, baixa comunicação entre os professores e com os pais, e é possível sugerir uma abordagem mais integrativa de conteúdos escolares que promovam um sistema de ensino mais dinâmico para facilitar a aprendizagem de alunos com TDAH. Atualmente, muitos professores vêm enfrentando desafios no processo pedagógico. Esses desafios, muitas das vezes, vêm da dificuldade que o professor tem no processo de inclusão. Essa é uma necessidade que exige do professor a habilidade de lidar com a diversidade. E uma das principais questões é a forma de como o professor trabalhará com os alunos com certas condições que pode dificultar o processo de aprendizagem. E uma das condições que tem ganhado destaque é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Normalmente, observa-se o TDAH em crianças a partir de 6 ou 7 anos, que é justamente a idade que a criança entra na escola, né? Assim, o TDAH, ele pode ser caracterizado por padrões comportamentais de desatenção, cometer erros por descuido em atividades escolares, especialmente aquelas que demandam maior esforço. Além desse descuido em atividades escolares, o padrão de desatencional, ele pode ser caracterizado pelo fato dos indivíduos não conseguirem persistir muito tempo em suas tarefas, terminar suas tarefas e manter-se concentrado enquanto está fazendo aquela tarefa. E resulta, muitas vezes, em se envolver em tarefas que exigem um esforço. Muitas vezes também parece não estar escutando o que foi dito ou dá uma impressão de estarem com o pensamento em outro lugar. A hiperatividade é normalmente observada em um conjunto de comportamentos que inclui certas situações, como permanecer sentado na sala de aula e ficar se mexendo toda hora, levantar, andar na sala de aula ou em casa. Apresentam também dificuldades para ficar em silêncio, em tarefas, brincadeiras, e é caracterizado por muitas vezes se colocar em situações de perigo, tomando decisão por impulso, atravessando a rua, subir em locais não seguros. Além disso, essa criança também apresenta dificuldade em aguardar, esperar a sua vez, interrompe, respondem de forma antecipada. Para que o TDAH ele seja identificado, além da presença constante desses sinais
que eu citei, que eu já falei, outras observações deve ser cumprida. Esse padrão comportamental ele não pode ser avaliado em apenas um ambiente, mas deve ser avaliado em outras condições ambientais. E, além disso, não deve ter mais nenhum sinal de algum outro problema neurológico ou psiquiátrico. Além disso, a gente deve observar prejuízos em outras esferas, social, ocupacional ou escolar. A prevalência do TDAH ela é estimada entre 3 e 5% das crianças em idade escolar e tem como prevalência maior em meninos do que em meninas. Em uma escola no Rio de Janeiro, foi observada uma prevalência de 8,6% nos alunos que tinham TDAH. Em uma escola fundamental em Salvador, já observou o mesmo percentual e apresentavam esse percentual de 8,6 apresentavam mais problemas que a maioria das crianças, sendo classificada como acima da expectativa para o transtorno. Alunos com TDAH, eles vêm tomando muito prejuízo na esfera escolar. Isso porque estudos apontam que esses alunos eles têm mais chance de repetência, suspensão escolar ou abandono escolar. E esses alunos também têm menos anos de estudo em média. E o pior desempenho em teste de aritmética, leitura, quando comparado com outras crianças. E essas explicações, elas podem dar pelo fato de estudantes, as escolas não terem estratégias adequadas para ensinar esses alunos, organização, habilidade, os estudos com dificuldade no gerenciamento de tempo, além das dificuldades cognitivas associadas ao manejo atencional inadequado. Tratamentos como medicamentos, intervenção psicológica, como psicoterapia, treino cognitivo, a intervenção educacional deve levar em conta esses fatores. Em 2007, Machado fez um estudo e observou que parte dos professores que ele entrevistou, por eles, relatam que crianças com TDAH às vezes são agressivas, têm dificuldade com relacionamento com os colegas e tem muita agitação. E isso atrapalha tanto ele quanto a aprendizagem dos outros colegas. Um outro estudo realizado por Gomes em 2007, ele analisou o conhecimento sobre o TDAH entre os professores e ele percebeu que existe lacunas que devem ser preenchidas. Depois de analisar, ele percebeu que faltam informações dos professores sobre o transtorno e tem também a falta de métodos, estratégias para incluir essas crianças no processo educacional. Segundo Costa, o TDAH, embora ele seja um transtorno heterogêneo, ele não deve ser um fato impeditivo, mas imperativo para que os profissionais da educação conheçam mais e conheçam também as limitações e entendam as possibilidades dos alunos com TDAH. É primordial que a escola compreenda as diferentes causas dos sinais de transtorno e, dessa forma, reconheça um papel pedagógico que cria alternativas no manejo do sistema, motivando esses alunos e dando espaço nas escolas para esses alunos para que não os prejuízos acadêmicos sejam menores. Esse artigo, então, ele tem como objetivo, através dos relatos dos professores, analisar os meios que as escolas públicas e privadas também possam lidar com alunos com TDAH, incluindo esses alunos no processo educacional e dando espaço para eles dentro da escola para aprender e participar. Método. Participaram deste trabalho 31 professores do ensino fundamental 1 e 2 de 2 escolas públicas que atendem uma população de classe média e classe média baixa da cidade de São Paulo. Deste total, 22 professores eram de uma escola localizada na Zona Norte e 9 de uma escola na Zona Leste. Tal amostra se justifica em razão da natureza qualitativa da pesquisa e foi selecionada por conveniência. Instrumento e procedimentos.
Foram realizados 3 encontros dos pesquisadores com os professores da amostra nas respectivas escolas. Cada um deles teve objetivos, modos de abordagem e avaliações específicas. O primeiro encontro teve como objetivo ouvir os relatos dos professores sobre o TDAH, para verificar o seu ponto de vista e experiências tidas em sala de aula. Como modo de abordagem, foi realizada a apresentação dos pesquisadores e depois foi solicitado que os professores relatassem suas experiências com os alunos de TDAH. A avaliação desse primeiro encontro foi baseada no nível de participação dos professores. No segundo encontro, teve por objetivo realizar uma palestra informativa sobre características do TDAH. Como modo de abordagem, realizou-se uma breve análise do encontro anterior, seguindo-se de uma apresentação dos pesquisadores sobre o TDAH e de um momento para que os professores partilhassem suas dúvidas sobre o transtorno. Já no terceiro encontro, teve como objetivo refletir sobre as propostas pedagógicas dos professores para lidar com o TDAH e analisar a interferência dos encontros anteriores na visão dos professores sobre esse assunto. Como modo de abordagem, houve um espaço para apresentação e discussão das propostas pedagógicas trazidas pelos professores sobre como melhorar a aprendizagem do aluno com TDAH. Os pesquisadores trouxeram também orientações de possíveis estratégias para esta prática pedagógica e discutiu-se junto com os professores a viabilidade dessas medidas e como elas poderiam ser implementadas. Ao final, foi feita uma avaliação sobre os encontros anteriores e quais propostas de alterações poderiam ser utilizadas por eles. Análise de dados. Os dados foram analisados de modo qualitativo a partir de um relatório baseado na observação. Neste relatório, descreveu-se o conteúdo dos relatos dos professores e de algumas atitudes associadas a eles. Os resultados se dão devido a 3 encontros. No primeiro encontro, realizado numa escola da Zona Norte de São Paulo, os professores relataram dificuldade em diferenciar TDAH de indisciplina. Eles falavam que tinham dificuldade por falta de conhecimento sobre o transtorno. Eles afirmaram que os problemas escolares, alguns professores, afirmaram que problemas escolares acontecem devido à falta de estrutura e interesse familiar, que por fim acarretam dificuldades no processo de aprendizagem das crianças. Os professores questionaram se a dificuldade do aluno não seria devido à falta de condições econômicas, culturais e sociais. Um educador apontou que a dificuldade de lecionar estava no desinteresse dos alunos. Contudo, pôde-se notar na fala de 2 educadores um questionamento sobre a estrutura interna da escola e o sistema de ensino. Eles falaram que as crianças são ativas pela própria idade e a escola, querendo ou não, corta esse movimento. Será que elas eram hiperativas ou a escola ou o sistema educacional que está as transformando nisso? Ou seria problema do professor, se o TDAH é com todos os professores, crianças têm que se movimentar e a escola transforma ele em hiperativo. Um dos participantes, que era coordenadora do Ensino Fundamental 2, chamou a atenção para a falta de organização do ambiente escolar. Ela falou que o próprio ambiente escolar é bagunçado, indisciplinado, professor, diretor e coordenador não colaboram. No primeiro encontro realizado com os professores da escola localizada na Zona Leste, houve maior receptividade da proposta de pesquisa. Entretanto, assim como a escola da Zona Norte, houve professores que atribuíram a responsabilidade de identificar os sinais do TDAH nas crianças apenas à psicologia. A escola da Zona Norte foi um baixo grau de informação sobre o TDAH e a dificuldade de diferenciá-los de indisciplina. De um modo geral, os professores falaram que a indisciplina dos alunos e que não sabiam se isso estaria relacionado ao TDAH. Somente uma professora tinha conhecimento prévio sobre o TDAH, pois havia feito um curso pela prefeitura sobre o assunto. As discussões no primeiro encontro, tanto em uma escola quanto na outra,
permitiram que a dificuldade de diferenciar em disciplina e hiperatividade se manifestasse, e os educadores puderam trocar informações sobre os alunos do quais tinham desconfiança de um possível transtorno e notar que, em certos casos, o comportamento do aluno era diferenciado entre as disciplinas, o que gerou um questionamento sobre a sua causa. No segundo encontro, foram apresentados aos educadores pontos importantes das características das avaliações e integrações em caso de TDAH. Na escola localizada na Zona Norte, alguns professores apontaram que certos alunos apresentavam determinadas características mencionadas pelos pesquisadores e, assim como na escola da Zona Leste, assinalaram a dificuldade de percepção dos sinais e da desatenção e hiperatividade em virtude do número excessivo de alunos por sala. Contudo, durante o encontro, houve levantamento de casos e os educadores mostraram-se interessados em compreender melhor as características do TDAH. Apesar do conhecimento em relação às dificuldades institucionais e a apresentação pelas pesquisadoras da necessidade de um trabalho conjunto às áreas envolvidas no cotidiano da criança com TDAH, muitos educadores justificaram as dificuldades do aprendizado culpabilizando o transtorno ou a família do aluno. Os educadores expuseram dificuldades em lidar com os alunos e em possibilitar uma maior integração com a família, governo e professores. Na escola da Zona Leste, as dúvidas que foram levantadas nesse segundo encontro diziam respeito às questões práticas sobre o manejo da criança. Mencionou-se o caso de um aluno diagnosticado com um transtorno e descreveu-se o modo como a escola lidava com ele, mostrando que havia uma preocupação em observar seus limites e permitir momentos em que ele descarregasse sua energia. Ao mesmo tempo, foi demonstrada uma preocupação em integrá-lo às tarefas escolares e promover autovalorização, devido, por exemplo, uma habilidade na área de informática. Ele foi convidado a ajudar os professores nas aulas. Ao mesmo tempo em que eles apontaram o manejo utilizado nesse caso, já diagnosticado, eles relataram dificuldades para lidar com outros alunos com suspeita do transtorno e afirmaram que, por se tratar de um transtorno muito difícil de averiguar, o ideal seria ter um psicólogo na escola que tivesse um olhar mais treinado para isso. No terceiro encontro, foi discutida propostas pedagógicas de cada escola para lidar com o transtorno e refletiu-se à luz das discussões dos encontros anteriores, levando novas propostas de manejo. Na escola localizada na Zona Norte, observou-se que algumas atividades já eram realizadas com o intuito de melhorar o desempenho do aluno, tais como apontar no canto do quadro as tarefas a serem realizadas em cada dia, atribuir a matéria de um modo lúdico, estreitar a comunicação entre a escola e a família, de forma que os pais pudessem acompanhar o desenvolvimento do aluno. E a respeito da realização da pesquisa na escola da Zona Norte, os professores consideraram importante a reflexão que ela propiciou e reafirmaram que consideravam necessária a presença de um psicólogo na escola. Contudo, uma professora foi contra, considerando que os psicólogos deveriam ficar na área da saúde. No terceiro encontro na escola localizada na Zona Leste, os pesquisadores puderam notar pouco interesse por parte dos professores frente à proposta de reflexão sobre as formas de lidar com as crianças com transtorno. Segundo a coordenadora pedagógica, não havia tido tempo para pensar em casos de TDAH na escola e discuti-los. Algumas mudanças na forma de lidar com os alunos com TDAH foram propostas pelos pesquisadores. Contudo, apesar das discussões, não houve sugestões de novas propostas. A partir da análise dos encontros, foi possível identificar elementos que dificultam o manejo do trabalho com alunos com TDAH. Foi elemento comum nas duas escolas visitadas o desconhecimento em relação ao transtorno. Poucos educadores sabiam do que se tratava e não havia troca de conhecimento entre eles. Essa falta de comunicação é prejudicial à compreensão do que ocorre com o aluno. Sem um conhecimento adequado sobre o transtorno e sem a discussão dos educadores sobre os alunos, muitas vezes o comportamento de uma criança com TDAH
pode ser confundido com indisciplina. A informação e comunicação, por sua vez, permitem um melhor manejo da situação e aumenta as chances dos alunos com o transtorno melhorarem seu desempenho escolar. Ao longo dos encontros, analisando-se os fatos dos professores, observou-se uma sobrecarga e um sentimento de desamparo por parte dos educadores, que também é uma realidade atual em que muitas escolas vivenciam, na qual o professor é responsável pelo desenvolvimento dos alunos e não recebem recursos financeiros, estruturais, suporte técnicos necessários para isso. Na escola da Zona Leste, ao relatarem o caso de um aluno diagnosticado com TDAH, os professores demonstraram uma posição acolhedora e inclusiva. Tais educadores utilizaram métodos por eles criados para fazer com que esse aluno pudesse aproveitar do ambiente escolar e ter aprendizado efetivo, demonstrando haver, na prática, uma apropriação das ações de inclusão. Em relação à escola da Zona Norte, houve a possibilidade, durante os encontros, de pensar em estratégias de ensino adequadas às necessidades dos alunos com TDAH, o que se constituiu em uma posição mais ativa na apropriação da responsabilidade por parte dos educadores no que tange ao assunto. É importante destacar que existe uma carência de apoio especializado de outros profissionais, como psicólogos, pedagogos especializados na inclusão, que pensem junto com os professores em formas de atuação educacional com as crianças com TDAH. O diagnóstico correto, feito por equipe especializada, deve servir para orientar práticas pedagógicas e não estigmatizar o aluno pela dificuldade de aprendizagem. O objetivo do projeto de criar um espaço de reflexão junto aos educadores a respeito do que é e do que pode ser feito para a inclusão dos alunos com TDAH obteve resultados. Uma apropriação da responsabilidade sobre o projeto educacional e do desenvolvimento desses alunos. Ressalta-se ainda a necessidade de maior integração das áreas de saúde e educação com subsídios de políticas públicas que privilegiem o aprendizado eficaz de todas as crianças na escola. Em questão ao artigo Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, um olhar pedagógico de Kate Valério Padovan da Silva, a respeito sobre o tema, é preciso entender primeiro o conceito de dificuldade de aprendizagem, em que se trata por estar relacionado com inúmeros fatores, tais como a metodologia utilizada, os métodos pedagógicos, o ambiente físico e até mesmo motivos relacionados com o próprio aluno e o seu contexto de vida. O termo se refere a um aluno que possui uma maneira diferente de aprender, devido a uma barreira que pode ser cultural, cognitiva ou emocional. Pode se tratar de questões psicopedagógicas, a dificuldade de aprendizagem pode ser resolvida no ambiente escolar. A respeito sobre sinais e sintomas de dificuldade de aprendizagem, são muito diferentes de uma criança para outra. Uma pode ter dificuldade em ler e soletrar, enquanto outra adora livros, mas não consegue entender tais conceitos em si. Outra ainda pode ter dificuldade em entender o que outros estão dizendo. Nem sempre é fácil identificar uma dificuldade de aprendizagem devido às grandes variações de sintomas. No entanto, o mais indicado é buscar ajuda profissional para realizar um diagnóstico e indicar as melhores intervenções. É importante analisar caso a caso e entender os detalhes sobre as dificuldades de aprendizagem em cada criança, como ela afeta o processo de aprendizagem e quais habilidades cognitivas estão envolvidas. Da mesma forma, os pais e professores devem aprender sobre o tipo de dificuldade de aprendizagem da criança e se informar sobre as opções de intervenções mais eficazes, cultivar os processos fortes da criança com dificuldades de aprendizagem e prestar atenção aos seus interesses, a ajuda a desenvolver suas habilidades e a autoconfiança para superar as tais dificuldades existentes.
Por segundo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, desassossego e impulsividade. Esses sinais devem ser obrigatoriamente manifestar-se na infância, mas pode perdurar por toda a vida, se não forem devidamente reconhecidos e tratados. O distúrbio afeta de 3 a 5% das crianças de idade escolar e a sua prevalência é maior entre os meninos. A dificuldade para manter o foco nas atividades propostas e a agitação motora se caracterizam a síndrome por prejudicar o aproveitamento escolar e ser responsável por rótulos despreciativos que não correspondem ao potencial psicopedagógico dessas crianças. Sobre a questão potenciar habilidades e competências é um caminho aconselhável? Bom, quando há estimulação da aprendizagem e o aperfeiçoamento de uma criança, ela tende a demonstrar maior autonomia. Além disso, com suas habilidades e competências desenvolvidas, a criança pode ter uma experiência mais proveitosa. Em se tratando de alunos com esse transtorno, a situação pode ser tão bem-sucedida ou quanto. No entanto, será preciso criar um ambiente que seja propício a esse estágio. Dessa forma, é preciso identificar o que essa criança com esse transtorno demonstra em tais facilidades, o que desperta nela o interesse em si em continuar realizando determinadas tarefas. Ademais, tal identificação servirá também para pensar em novas formas de abordagem técnica em questão ao seu ensino. Sobre a presença dos pais no tratamento, na verdade, a presença dos pais é imprescindível para um tratamento em conjunto a ser realizado no espaço escolar. Em outras palavras, o intercâmbio ou a troca de ideias e informações entre os responsáveis pela criança e a instituição deve ser potencializada. Inclusive, os professores podem basear algumas medidas a partir desse contato. Pensando agora em questão ao impacto do ambiente da sala na convivência com o aluno, as adaptações feitas em sala de aula são fundamentais para uma experiência proveitosa por parte da criança com esse transtorno. Aliás, situações que podem criar momentos de distrações precisam ser evitadas e justamente essa mudança na disposição de mesas e cadeiras que tende a ajudar. Outro detalhe é que quanto mais próximo dos professores, maiores serão as chances de um aprendizado que seja eficaz para o desenvolvimento.